Olá, queridos. Bom dia, tudo bem? É uma oportunidade ímpar estar aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus e eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Antes de entrar na mensagem propriamente dita, eu vou contar uma experiência minha do passado, bem rapidinha, tá? Eu tinha muita dificuldade com os estudos. Depois você vai entender que dificuldade é esta. Eu, quando criança, eu gostava muito de jogar bola, jogar futebol, né? Gostava de brincar de carrinho de rolemã, empinar pipa, tomar banho de cachoeira, pescar, né? Eu pescava muito, né? E eu tinha até uma meta de pesca, né? Tinha que trazer lá em Minas, chama aquele saco de pendurar aqui de embornal. Embornar. Um modo caipira de falar. Enfim, eu tinha um colega de pescaria e esse colega, a gente se encontrava e ali os dois ficavam ali pescando aquelas, lá em Minas chama de piabinha, né? Aqueles lambari pequenininho. Então eu enchia metade daqueles embornal lá e todo dia trazia bastante, mas bastante, né? E supria a casa lá com as piabinhas, né? Gostava de pescar muito, gostava de fazer todas estas coisas. Mas estudar não era meu forte, não gostava de estudar. Aí eu ia para a escola e na escola eu dava muito trabalho para a professora. Muito trabalho, não gostava de estudar mesmo, só tirava notas ruins, não preocupava com notas, não preocupava com nada disso. Primeira série, e na época reprovava, hoje não. O método Paulo Freire hoje não permite que você desaprova, né? Infelizmente nós estamos, como o PISA avaliou, nós estamos no último, não sei se é da América Latina ou da América do Sul, alguma coisa assim. Nós somos os últimos, estamos no último lugar, por causa desse método Paulo Freire, né? Onde as crianças não podem mais se reprovar. Naquela época não tinha esse método, então eu fui reprovado na primeira série, aí no segundo ano de estudo também fui reprovado. Não sabia nem sequer ler. E no terceiro ano, eu praticamente fui empurrado para o segundo. Quer dizer, ou seja, terceiro ano, no primeiro ano, eu não sei como, mas eu fui para o segundo. Né? Não sei como. Eu não sei te explicar, faz tanto tempo, né? Pois é. Então, no segundo ano, eu também permaneci da mesma forma. Eu não gostava de estudar e fui reprovado no primeiro ano do segundo ano, né? E fui reprovado também no segundo ano do segundo ano, da segunda série, né? Da segunda série. E quando foi no terceiro ano que ia acontecer a mesma coisa no primeiro ano, né? Eu também fiquei em recuperação em 4 matérias, que eram 4 matérias que eu estudava, que tinha na primeira, no primário, né? No ensino básico, né? Aí eu cheguei, pela primeira vez na vida eu me entristeci. Eu cheguei para um colega meu e falei assim, quantas matérias você ficou em recuperação? Ele falou assim, eu fiquei em recuperação em 2, só que eu não vou conseguir. São 4, um ano inteiro eu estudei e fiquei em recuperação em 2. E eu não vou conseguir, nem vou fazer, nem vou estudar. Né? Eu não lembro se ele só falou de boca para fora, se ele estudou mesmo. Mas enfim, ele não passou. Só sei que ele não foi para a série seguinte. Esse é colega meu. Só que ele falou uma coisa para mim também. Ele falou assim, olha, se eu
que eu sei, eu tenho certeza que eu não vou conseguir na questão de estar em recuperação em 2 matérias, você que ficou em 4, aí que você não vai conseguir mesmo. Aquilo lá me encheu de tristeza profundamente. Eu comecei a olhar para os meus colegas do primeiro ano, que já estava lá na quinta, sexta série, sétima série, e eu estava na terceira série. Fiquei triste, muito triste. Aí, desanimado, triste, com aquela situação, eu cheguei e conversei com a minha professora, aquela que eu dei tanto trabalho para ela. Eu cheguei assim: professora, me diga uma coisa. Eu tirei recuperação, fiquei em recuperação em 4 matérias. E eu não gostei dessa nota. O que acontece? Você só me perdoa, quando eu começo a contar essas histórias, experiências de vida, eu me emociono. Existe alguma chance de eu passar? Aí a professora olhou para mim e falou assim: Wilson, se você estudar, você passa. Era tudo o que eu precisava ouvir. Me perdoa a minha emoção. Era tudo que eu precisava ouvir. Eu peguei, perdoe. Eu peguei os meus cadernos, e falei assim: calma, vai voltar ao normal, peraí. Se a professora, que eu dei tanto trabalho, acreditou em mim, gente, vai perdoando aí, eu quero pregar. Eu vou conseguir. Aí eu estudei, ficava o dia inteiro de manhã estudando. E à tarde estudando. E lá vou eu fazer as provas. Eu passei com a nota, teve uma matéria, eu passei nas 4 matérias. Eu saí do terceiro e fui para o quarto. Teve uma matéria que de 100 pontos, eu conquistei 98 pontos. E outra 90 pontos. A matéria que eu fiquei mais baixo eu conquistei 70 pontos. Fui o melhor aluno. Fui para o quarto ano e me tornei o melhor aluno. Fui para a quinta série e me tornei o melhor aluno. Eu fui para a oitava série e me tornei o melhor aluno. Palavras que fazem a diferença. É o tema de hoje. Em Provérbios 25, versículo 11, diz assim: com maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Nós sabemos que existem muitas palavras que perpetuou na história, frases que perpetuou na história e que nós conhecemos hoje.
uma dessas frases é independência ou morte. Eu acredito que você conhece qual é o autor dessa frase. Diga ao povo que fico. Vocês também devem conhecer o autor dessa frase. Eu não vou dizer não, vocês vão dizer aí nos comentários, tá bom? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está consumado. Estarás comigo no paraíso. Vá e não peques mais. Fala aí nos comentários quem foi que disse essas frases. Aí você vai entender o que eu estou falando. De uma forma ou de outra, as palavras que dizemos exercem uma influência que pode gerar frutos para a eternidade. Então, por isso que nós temos que pensar 2 vezes antes de falar qualquer coisa. Algumas palavras podem mudar a vida das pessoas. Palavras podem destruir, palavras elas podem matar, mas palavras também ela pode salvar. Ela pode restaurar. Ela pode erguer. Ela pode recomeçar. As palavras ela tem um impacto, ela é impactante na vida, nas nossas vidas, na vida das pessoas que nos cercam. Desculpa. Olha só um camarada chamado Robert Woodruff, acho que o nome dele é assim, Robert Woodruff. Ele fala o seguinte: as 4 palavras mais importantes, as 4 palavras segundo Robert, vamos chamar Robert, tá bom? Segundo Robert, as 4 palavras mais importantes. Qual é a sua opinião? E ele continua. As 3 palavras mais importantes. Tenha a bondade. As 2 palavras mais importantes. Muito obrigado. A palavra menos importante. Eu. A palavra menos importante. Eu. Mas por que o eu? Comente aí. Eu acredito que a vida de Jesus já dá para entender o que significa esse eu. O próprio Jesus falou assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus, ele deu a vida dele, deu tudo para a nossa felicidade, para a felicidade dos seres humanos. Palavras que fazem a diferença. Dá para entender? Eu vivi isso na minha vida, com certeza você deve viver na sua, ter vivido. Gostaria de comentar algumas palavras que fazem a diferença na vida, em família e em sociedade. E para isso nós temos que considerar palavras como símbolo de atitude, tá bom? Perdão, eu errei. Sabe qual o símbolo dessa frase? Humildade. É necessário muita humildade, pois é difícil vencer o orgulho ao reconhecer que erramos. Nós temos que reconhecer que nós estamos errados e pedir perdão. Assim nós venceremos. Nós atropelaremos uma barreira terrível que nos impede de pronunciar essa frase, que é orgulho. Nós temos que atropelar o orgulho para que nós possamos dizer assim: eu errei. Perdão. Todas as vezes que você errar com alguém e você sentir que você pegou pesado, todas as vezes que você entender que você falou uma frase mal colocada, maldita, né? Maldita, então é necessário que você reconheça. Se você não tiver a hombridade daquele momento, você não ter de reconhecer, porque de repente você está assim com os nervos, a flor da pele, respira,
ore a Deus, peça a Deus para que Deus te dê a iluminação e a humildade para você chegar na pessoa e falar assim, olha, perdão, eu errei. Entenda uma coisa, as trevas nunca prevalecem diante da luz. A partir do momento que você encontrar uma pessoa que está com raiva de você, porque você a feriu com palavras, se você chegar lá com humildade e falar assim, perdão, em nome de Jesus eu te peço, perdão, eu errei com você, me perdoa. Aquela pessoa, as trevas que estão dentro do coração daquela pessoa vai ser arrancada em nome de Jesus e ela vai perdoar você e você vai viver, vai ter mais paz no seu coração. É necessária essa palavra, essa humildade, perdão, errei, ela é necessária entre os cônjuges, entre pais e filhos, no trabalho ou na escola, tem que ter isso. Ellen White, uma escritora americana, serva do Senhor, ela diz assim, desculpa, ao aconselhar um irmão, quer dizer, estou lendo aqui a frase dela. Então Ellen White, ao aconselhar o irmão, se expressou da seguinte maneira, olha só. Esqueça definitivamente toda a sua dignidade e posição social e tome a iniciativa diante de seus filhos como aprendizes na escola de Cristo. Diga-lhes francamente que você cometeu um erro deixando de reconhecer que vocês são filhos de Deus. Diga-lhes que, como uma família, vocês desejam agora recomeçar e viver para Deus. E então leia e ore com seus filhos. Ela escreveu no livro Este Dia com Deus, página 262. Uma outra palavra. Muito obrigado. Essa palavra ela expressa o quê? Gratidão. Uma atitude de gratidão. Mostrar gratidão pelo trabalho da mãe, pela ajuda do filho, ainda que insuficiente, mostrar gratidão à mãe, mostrar essa gratidão para com o filho. Aos vizinhos por um favor prestado, mostrar gratidão. O lar, ele deve ser um lugar em que o contentamento, a cortesia e o amor façam habitação. Onde moram essas graças, aí residem a paz e a felicidade. Podem invadi-lo as aflições, mas isto é a situação da humanidade. Que a paciência, a gratidão, o amor mantenha no coração a luz solar, seja embora o dia sempre nublado. Em tais lares os anjos de Deus habitam. Ellen White escreveu essas frases em Ciência do Bom Viver, página 393. Outra palavra. Eu te amo. Expressão de amor. O amor não pode existir sem perdurar, sem expressar-se. Ela tem que ser falada. Eu te amo. Normalmente, os maridos são fracos. Os homens são fracos em dizer essas palavras. Eles são fracos em expressar o amor. As esposas também precisam dizer. O amor não pode existir por muito tempo sem se exprimir. Olha só que interessante. Não permita que o coração do que se acha ligado ao seu pereça a míngua de bondade e simpatia. Repito. Não permita que o coração do que se acha ligado ao seu pereça a míngua de bondade e simpatia.
Novamente, Ellen White, em Ciência do Bom Viver, página 360. Outra palavra. Eu me orgulho de você. Quando você fala assim, eu me orgulho de você, você está expressando uma atitude de estímulo. Você está estimulando a pessoa. Essa palavra ela tem que existir entre os cônjuges, seja entre filhos, seja entre pais. Há um pensamento importante que diz, elogie bem alto e censure baixinho. Outro dia eu falei na questão de uma frase que eu li no livro que diz assim, se você tiver vontade de falar bem de uma pessoa, você sobe uma montanha bem alta e lá de cima você grita com todos os seus pulmões, para que as suas palavras encontrem eco em todas as pirâmides da terra. É a linguagem do livro. Mas se você sentir vontade de falar mal de alguém, morda a tua língua. Desculpa as tosses aí, tá bom? Lembre-se de que as crianças necessitam não somente de compreensão e correção, mas também de animação, elogio e grata satisfação das boas palavras. Ellen White dizendo aconselhando a nós, conselhos aos pais, professores e estudantes, página 114. Aqui tem bastante citações de Ellen White. Ela diz mais aqui, né, em Testemunho para a Igreja, volume 3, página 532, ela diz assim, sempre que a mãe possa dizer uma palavra de elogio aos filhos por motivo de sua boa conduta, deve ela dizê-la. Eu vou repetir. Sempre que a mãe possa dizer uma palavra de elogio aos filhos por motivo de sua boa conduta, deve ela dizer. Deve encorajá-los por palavras de aprovação e olhares expressivos de amor. Essas serão ao coração de uma criança como a luz do sol e levarão ao cultivo do respeito próprio e ao brio de caráter. Note bem como as palavras têm tanto significado na vida das pessoas que te cercam. Você gosta de ouvir palavras bondosas, não gosta? Então seja uma influência. Jesus Cristo ele fala assim, ó, se você realmente quer ter algo de alguém, primeiro ofereça a ela. Jesus Cristo ele fez isso lá na experiência que ele teve com a mulher samaritana, onde ele, sendo dono de todas as fontes das águas, ele pediu de beber para uma mulher, mulher esta que para os judeus ela era uma qualquer, uma pessoa que ela tinha assim certa animosidade, né, rivalidade, né, entre judeus e samaritanos, mas Jesus, como sendo judeu, pediu ela de beber. Ela até questionou, mas como tu, sendo judeu, pede a mim de beber? E ali Jesus Cristo conseguiu chamar a atenção dela e o diálogo não seria possível se Jesus não tivesse pedido a ela um favor das suas mãos. E o intuito de Jesus para o coração daquela mulher foi alcançado. Ele colocou dentro do coração dela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Tanto é que aquela mulher não deu água para Jesus, mas ela trouxe uma cidade inteira aos pés dele. Vamos orar. A palavra, vamos orar. Essa palavra, ela leva uma atitude de culto familiar e vida religiosa. Essas palavras, seguidas de devida atitude, farão grande diferença em nosso lar. Antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve se reunir e o pai ou a mãe, na ausência dele, deve rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia. Anjos ministradores hão de guardar as crianças assim consagradas a Deus. Testemunho
Seletos, volume 1, páginas 147 e 148. Vou repetir o que eu acabei de ler. Antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida. E o pai ou a mãe, na ausência dele, deve rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia. Anjos ministradores hão de guardar as crianças assim consagradas a Deus. Vamos refletir um pouco sobre os bancos de palavras. Esses bancos de palavra é para que nós possamos usar e abusar dela. Use e abuse de palavras como estas. Ou outras palavras semelhantes, lógico, né? Eu me orgulho de você. Incrível. Você é incrível. Saber que você ia conseguir. Você é muito especial para mim. Confio em você. Você é um tesouro. Viva você. Ótimo trabalho. Muito bem. Você faz tanto por mim. Obrigado. Você é um amor. Você é muito compreensivo. Você é um ótimo exemplo do amor de Deus. Obrigado por ser tão maravilhoso. Você se lembrou. Eu o perdoo. Você é o melhor. Tiro o chapéu para você. Admiro você muitíssimo. Você ilumina a minha vida. Estou orando por você. Você é maravilhoso. Você é uma resposta à oração. Não sei onde eu estaria sem você. Dou-lhe a maior força. Gosto de notar a sua fé. Obrigado por confiar em mim. Seu amor é maravilhoso. Estou super feliz em sua companhia. De você não abro mão. Você é demais. A conclusão dessa mensagem, que eu reflito para a minha vida, que eu tenho que olhar os meus conceitos e mudar de ideia. Como andam as minhas palavras? Como andam as suas palavras? Como é que anda? Temos feito um uso sábio e correto das palavras? Se fizermos o uso correto das palavras, isso certamente tornará mais suave e feliz a nossa jornada e a de nossos companheiros. E certamente em breve ouviremos de Jesus as mais doces palavras que alguém jamais poderia ouvir. Estas são as palavras que eu quero ouvir de Jesus. E eu tenho certeza que você também quer ouvir dele. Bem-estar, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Quando você ouvir essas palavras, significa que a eternidade já é sua. Que possamos ser influência boa para as pessoas que nos cercam. O próprio Jesus fala para mim e para você nos evangelhos. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde um candeeiro debaixo de um alqueire, a linguagem bíblica lá. Ou debaixo tem outras palavras lá que eu não recordo, mas ele fala assim também. Vós sois o sal do mundo. Ou seja, o sal ele dá sabor ao alimento. O sal para nada vale se ele não dá sabor. Se o sal não dá sabor, para nada presta, como diz Cristo fala, como Jesus Cristo fala, a não ser a ser jogado fora. Que Deus abençoe a mim e a você também. E assim nós possamos reconsiderar a nossa maneira de lidar com as pessoas, entendeu? Pedir perdão a Deus e olhar as pessoas não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito. Espírito esse que só Jesus pode dar para mim e para você. Essa capacidade de nós
amar o nosso próximo como nós mesmos, como requer os 5 últimos mandamentos. Mas, para tanto, precisamos amar primeiro a Deus. E assim, nós, ligado a Deus, nós seremos uma fonte a jorrar para a vida eterna. É isso que Jesus quer fazer de nós, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Antes, nós clamávamos por Jesus por água, como aquela mulher. Precisava de água e Jesus transformou ela numa fonte a jorrar para a vida eterna. O depositário, ele se tornou doador, tanto é que ela trouxe uma cidade aos pés de Cristo. A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto, fluindo para o refrigério de muitos e tornando todos aqueles que estão prestes a perecer, ansiosos de também querer beber da água da vida. E a água da vida quem é? É nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.